Queremos convidar os irmãos a se colocarem em pé para lermos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12, nós iremos ler o texto devocional desta tarde. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Amém, irmãos, podem sentar. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Queridos, parece que a notícia da prisão de João era ou foi uma linguagem codificada, um sinal, uma espécie de acerto entre filho e pai, entre o Senhor Jesus e Deus, porque o texto deixa claro que, ao receber a notícia, ao saber que João havia sido preso, imediatamente Jesus toma a decisão de sair da cidade onde sempre viveu, do lar, do aconchego dos seus familiares, das suas relações de amizade, do ambiente onde crescera, onde trabalhara ajudando na carpintaria do próprio pai. Ele toma a direção da descida dos contrafortes da Galiléia, porque Nazaré fica no alto dos montes, e ruma para a praia, ruma para a beira-mar. Instala-se numa casa na cidade de Cafarnaum, onde existe uma sinagoga bonita, pujante, desenvolvida, cuja influência se espalha por todos os que vivem em Cafarnaum. É muito interessante esta mudança de Jesus, porque ao invés de tomar o destino da Judéia, ele toma o rumo da Galiléia. O centro nervoso do país era a Judéia. Jerusalém era uma espécie de distrito federal. Ali estava o centro do poder político, ali estava o centro do poder militar, ali era o centro do poder religioso. As coisas aconteciam em Jerusalém e de lá elas se irradiavam para todo o país. E se alguém quisesse formar opinião, estabelecer influências, criar costumes, fazer com que seguidores aparecessem, deveria ir para Jerusalém, onde estavam as cátedras, os tapetes e todo tipo de influência. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus vai para a Galiléia, para as margens do mar da Galiléia. Ao contrário de Jerusalém e da Judéia, ali é uma região de pecado, de miséria, de abandono, uma região socialmente miserável, politicamente absolutamente esquecida, do ponto de vista espiritual, maligna, sincretizada, do ponto de vista moral, completamente desvirtuada. É um povo que vivia no esquecimento, à margem, na periferia dos grandes acontecimentos e que raramente era lembrado por aqueles que tinham nas suas mãos o poder. É para lá que Jesus vai, é para lá que ele se dirige. E esse lugar é tão remoto, é tão abandonado, é tão distante do ponto de vista do alcance da mão política e do bem-estar, é tão isolado do resto do país, que o próprio escritor
chama de os confins, terra de Naftali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios. É uma espécie de fim do mundo, é uma espécie de terra de ninguém, é uma espécie de lugar que não existe na geografia real da vida e que existe apenas como estatística naquela nação. E é para lá que Jesus vai. E aquela região da Galileia, ela está circunscrita a esse grande mar, que é o Mar da Galileia, que na verdade tem o nome original de Lago de Genezaré, porque a palavra Genezaré vem do aramaico Kineret, que significa harpa, lira, um instrumento que dá a forma do grande lago, de águas doces, piscoso. Dizem os estudiosos que é o mar mais piscoso do planeta. É ali que comunidades se desenvolvem. Mas é ali, em primeiro lugar, que está a bota opressora do Império Romano. Nenhuma outra região tinha gente tão humilhada, gente tão explorada, gente tão extorquida. Nenhuma outra região era tão sugada como aquela região da Galileia. Ali erguera-se uma cidade chamada Tiberíades, em homenagem a Tibério, imperador romano. Ali, Galileia era o símbolo da dominação, era o símbolo de um povo subjugado, dominado, que não podia ter aspirações, que não ia além dos limites impostos pelo invasor, pela superpotência estrangeira militar, que havia rompido as fronteiras do país e instalado o seu governo e recolhia ali os seus impostos para levar para a pujança de Roma, para a capital do império, que era a grande cidade de Roma. E nenhuma região daquele país de Israel era tão subjugada, como disse, tão dominada, tão pisada, tão acachapada como a região da Galileia. E é para esse povo, sem perspectiva, sem esperança, sem futuro, sem nada pela frente, a quem resta apenas o dia a dia, a rotina, a mesmice, o dormir, o comer, o arrecadar os poucos centavos no trabalho diário, sem que houvesse nenhum horizonte mais claro na vida. É para lá que ele vai, é para lá que ele se dirige, é para esse povo que ele caminha para ser resposta de Deus e libertação de Deus. Em segundo lugar, essa era uma região absolutamente sincretizada do ponto de vista espiritual. Isso porque a palavra Galileia vem do hebraico Galil, que significa círculo. É um círculo, círculo do sincretismo, da mistura religiosa, da fé contaminada, da espiritualidade corrompida, das barganhas espirituais. Galil tem a palavra mística correspondente, que é mandala. Mandala, que é um círculo místico, é um círculo mágico, tem o mesmo sentido da palavra Galil, de onde vem a palavra Galileia. E é por meio deste caos espiritual, desta miséria espiritual, deste choque de pseudo-divindades, que Jesus de Nazaré se dirige. E não é à toa que o escritor chama aquela região, dando àquela região pelo menos duas características terríveis e desanimadoras. Em primeiro lugar, diz ele que aquela região era a região onde o povo jazia em trevas. E você conhece esta palavra, você sabe o que significa a palavra jazer ou jazido, ou dizer aqui jaz fulano. Aqui jaz fulano significa que fulano já está morto. Aqui jaz Cicrano significa que Cicrano morreu e os restos, o seu corpo morto, aqui foi sepultado, aqui foi enterrado. E jamais se ouve em outro texto da Bíblia o uso desta palavra para seres viventes. No entanto, para esse tipo de gente que vive nesta região, a Bíblia não faz registro dizendo ali mora, ali vivem, ali habitam, ali residem, mas o que a Bíblia diz é ali jazem, ali estão mortos, ali estão vivos biológicos, mas mortos espirituais. Ali está gente que não tem mais nenhuma expectativa de vida, que espera apenas o dia de exalar o último suspiro. O povo que jazia, diz o texto,
E mais do que jazia em trevas, na escuridão absoluta, tateando na vida, apalpando a existência, sem saber para onde ia, sem saber o futuro, sem ter noção nenhuma do que haveria pela frente. Era a mais absoluta treva que a vida podia trazer. Gente cujos olhos nada enxergavam, gente cuja alma nada via, gente dominada por uma escuridão espiritual, por uma escuridão terrível, e quem assim vive recebe qualquer proposta de fé e qualquer divindade que lhe seja oferecida. Em segundo lugar, diz a Bíblia que não apenas ali jaziam nas trevas, mas a Bíblia diz que os que ali viviam na região da sombra da morte. O que trazia um pouco de alívio, por mais estranho que pareça, era a sombra da morte, era a expectativa da morte. A vida se oferecia de forma tão drástica, tão trágica, que a esperança que restava é que um dia tudo isso ia acabar, um dia a morte iria chegar, um dia a sepultura iria se abrir, um dia os túmulos iriam abrir-se para recebê-los, e finalmente nesse dia, como única esperança, o sofrimento, o desespero, a agonia, a miséria, a desgraça, a doença, a tragédia, a corrupção, a imoralidade, a impureza, a lascívia, tudo quanto havia de mal que estigmatizava aquela região, finalmente desapareceria. E você há de convir comigo, querido, querida, que quando alguém tem na morte a maior esperança da vida, esta vida já está morta. Esta vida já se tornou absolutamente desgraçada. Quando alguém tem na morte a solução, quando alguém espera na morte o escape, quando alguém que não tem o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida, olha para a morte como uma solução para os seus sofrimentos, você há de concordar comigo que esta pessoa já morreu. Ela apenas se move sobre a face da terra, ela apenas vive com alguém programado para fazer as coisas todos os dias, repetir gestos, repetir comportamentos, mas a alma, o coração murcharam, secaram, morreram, e a única coisa que lhes resta como esperança da vida é a própria morte. E o que elas pedem a Deus até nas suas orações é para que morram. Senhor, leva-me, Senhor, tira-me daqui, Senhor, tira a minha vida, Senhor, por favor, acaba com isso, dá um basta. E outros, no extremo desespero, em agonia profunda, fazem isto e tiram a sua própria vida. Duas características terríveis: jazer nas trevas e viver à sombra da morte. Ter apenas a sombra da morte como alívio para o sol escaldante da vida. Ter apenas a sombra da morte como anteparo para o sol da vida que destrói, que seca e que faz murchar. Pois bem, foi para esse povo que Jesus foi. Diz a Bíblia que é para lá que ele se dirige. Diz a Bíblia que é para o meio de toda essa confusão, para cidades que eram edificadas ao redor do mar, como Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Gadara, Decápolis e outros lugares. É para ali, para o meio de toda a promiscuidade, que ele se dirige e começa a fazer aquilo que só ele pode fazer. E logo em seguida o escritor dá uma virada no texto e diz que para esse povo que vivia nas trevas, na sombra da morte, na escuridão moral, espiritual, na escuridão absoluta, diz o texto que para eles raiou uma grande luz, resplandeceu-lhes o sol nascente das alturas. Amém. O sol chegou. Este mesmo sol, a respeito de quem Zacarias, do nascimento de João, falou dizendo que viria o sol nascente das alturas e iluminaria toda aquela nação. O sol da justiça, que é Jesus de Nazaré. O sol que ilumina, que brilha, que espanta as trevas, que faz a escuridão sumir, que faz a miséria desaparecer, que purifica, que tira toda a sombra da morte e da vida. O sol chegou naquela região. Nasceu-lhes o sol da justiça. E quando o sol ali chegou, as coisas começaram a acontecer. Um dia, caminhando por ali, ele encontra Maria de Magdala, chamada também de Maria Madalena, uma mulher cuja vida se esvaía
em uma incontrolável obsessão por sexo, uma mulher possuída por tendências malignas, uma mulher absolutamente sem domínio sobre os seus próprios instintos, talvez faminta de mudança, sedenta de mudança, mas sentindo-se impotente para se ver curada de suas inclinações, dos seus apetites, dos seus desejos, vivia assumidamente o seu descontrole, e diz a Bíblia, possuída por 7 psiquismos malignos, por 7 demônios que a humilhavam, que tiravam a sua dignidade. E um dia Maria de Magdala, Maria Madalena, encontra o sol que raia nas trevas de sua vida. O sol da justiça iluminou a sua história, iluminou o seu futuro, iluminou o seu presente. Maria conheceu Jesus, nasceu de novo, tornou-se uma discípula, seguidora, foi até o fim, foi até a cruz, foi até a sepultura e foi o primeiro ser humano sobre o planeta Terra a ver Jesus de Nazaré ressuscitado e vitorioso sobre a morte. As trevas de sua vida sumiram, a escuridão de sua alma desapareceu, porque o sol da justiça raiou sobre ela. Amém. Foi ali, nessa região sincretizada e miserável, de divindades que não eram deuses coisa nenhuma, que ele chamou homens como Pedro, como André, como Tiago, como João, como Mateus, formou a sua equipe de gente humanamente desqualificada, gente que aos olhos humanos não teria capacidade para fazer o que ele propunha a realizar sobre a face da terra. Mas foi ali com essa equipe que ele começou a fazer as coisas acontecerem. Foi ali naquela região, no Monte Hermon, que um dia a glória de Deus brilhou, e ele transfigurou-se diante de alguns dos seus seguidores, alguns dos seus discípulos. Foi ali, à beira do mar da Galileia, nesta mesma região de trevas e escuridão, que o sol brilhou, quando ele multiplicou pães e peixes, alimentando uma multidão sedenta, uma multidão faminta, uma multidão que morria à míngua. Foi ali, na sinagoga de Cafarnaum, na escuridão religiosa, nas espessas trevas de uma religiosidade oca, morta, que o sol raiou e ele curou a mão enferma, seca e mirrada de um homem. Ele levantou uma mulher que já há muitos anos andava encurvada, olhando para o chão. Foi ali, naquela beira-mar, naquela região de sincretismo, naquele mandala, naquele círculo de magia, de sincretismo, de fetiches, que o sol do céu raiou e libertou vidas para a honra e para a glória de Deus. E o que mais me impressiona nesse texto é ver como esse texto é atual, como esse texto é vigente ainda hoje. Esse texto é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse texto é real. Isso porque não é nenhuma novidade para qualquer um de nós a afirmação de que vivemos no meio de pessoas pisadas, achatadas, humilhadas. Eu vi uma estatística que me assombrou. 72,2% da população desse país vive entre a miséria absoluta e a miséria relativa. Eu não consigo fazer diferença entre uma e outra. Isso porque, estatisticamente, talvez R$1 de diferença numa renda miserável estabeleça na estatística a diferença entre miséria relativa e miséria absoluta. Esse povo empobrecido, sugado, humilhado, vitimado pela violência, por enfermidades quase que incontroláveis, sem assistência, sem apoio, sem socorro, sem um destino, sem um rumo, sem um farol. Eu vi, alguns dias atrás, uma estatística também assombrosa, de que cerca de 85% dos habitantes do vizinho estado de Alagoas vivem com até R$500 de salário para manter as suas famílias. Isso é Galileia, isso é terra de gente oprimida, de gente insegura, insegurança que vem pelo medo do amanhã, do desemprego, de planos, de golpes, gente subjugada pelo medo do que o amanhã poderá trazer para suas vidas, gente subjugada, humilhada
por um estilo de vida que está muito longe de qualquer coisa que se possa chamar de dignidade. E se a gente levar para o terreno da espiritualidade, essa é a verdadeira Galileia dos gentios, terra de sincretismos terríveis, de cultos inimagináveis, de pactos demoníacos, de votos malignos, de cemitérios violados, de cadáveres que são rasgados na calada da noite para que suas vísceras sejam tiradas e levadas para terreiros, para cultos malignos e para rituais satânicos. Gente muito boa, muito querida, muito amada, iludida, porque quando o desespero se instala no coração, qualquer coisa que lhes for oferecida ou lhes seja oferecida, surge como esperança e como válvula de escape. Esse país também é Galileia, quando as pessoas se dobram diante de pseudo-divindades, tenham elas os nomes que tiverem, Ogum, Exu, Iemanjá, ou numa linguagem ainda mais baixa, chama-se lá Tranca-Rua, Pombagira, ou seja lá o que for, gente iludida, enganada, estrupiada, gente levada no seu bom interesse, na vocação bondosa do coração, a um caminho de destruição e miséria, cujo final será a morte e a separação eterna de Deus. Para este povo, para esta Galileia que nós conhecemos e que tem nome, por onde nos movemos todos os dias, a única esperança que há é a presença abençoadora de Jesus de Nazaré, do sol nascente das alturas, para libertar, para curar, para transformar, para mudar, para alterar vidas de forma radical, para mudar rumos, histórias, para fazer com que coisas novas aconteçam, para transformar madalenas em santas, para transformar pecadores em pescadores de almas, para transformar ladrões em anunciadores do reino de Deus, para transformar gente morta em gente viva, para decretar a morte da morte e a instalação da vida em nome de Jesus. Nasceu-lhes a luz. E a partir daí, passou Jesus a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, isso é, mudem de rumo, saiam do caminho que vocês estão. Arrependimento é isso. Arrependimento não é um espasmo emocional. Arrependimento não são lágrimas que correm abundantemente, mas que não produzem nenhuma mudança de vida. Quem mente continua mentindo, quem rouba continua roubando, quem trai continua traindo, quem é infiel continua na infidelidade. Pode chorar abundantemente, estas lágrimas nada valem a não ser como expressão de uma emocionalidade desequilibrada ou de uma patologia mesmo emocional. Arrependimento é mudança de rumo. A palavra grega metanoia significa mudança de mente, é mudança de cabeça, é outra cabeça, em nome de Jesus. Imagine se eu quero ir para Maceió, e aí pego um ônibus que vai para João Pessoa, e eu vou lá alegre. Aí de repente eu me dou conta, isso está tudo errado. Esse aqui não é o rumo que eu quero. Eu quero ir para Maceió. Aí eu começo a chorar. Ah, que tristeza, Senhor Jesus. E o ônibus indo para João Pessoa, e eu querendo ir para Maceió. E eu tremo, eu choro, levanto as mãos, e o ônibus correndo. Isso não é arrependimento. O arrependimento só será manifesto se eu for lá onde está o motorista e disser: meu querido, por gentileza, pare o ônibus que eu preciso descer. Aí ele para, eu desço e pego o outro em sentido contrário. Aí houve arrependimento, mudança de rumo. É por isso que nós precisamos ter cuidado para que a igreja, a religião e a própria pregação não funcionem como anestésico na nossa vida, nos iludindo, aliviando consciência, trazendo sobre nós a miragem de que eu estou dando meu dízimo, eu estou cantando, eu estou saudando os irmãos com a graça e a paz, e então lá fora eu faço o que der na cabeça e tudo vai terminar bem. Isso é estilo de vida da Galileia.
Arrependei-vos, diz o Senhor, agora que a luz raiou, agora que o sol nasceu, agora que as coisas brilharam, agora que tudo se fez novo. Jesus diz: agora vocês estão iluminados, aquecidos pelo sol, arrependam-se, mudem de vida. E o apóstolo Paulo traz a regulamentação desse mandamento, quando ele diz assim: aquele que furtou, não furte mais, antes com as suas próprias mãos trabalhe para ter com que se manter e socorrer os outros. Ele fala de si mesmo dizendo: estas mãos me foram úteis, elas me sustentaram. E lá para frente ele diz: essa glória ninguém me tira. E quando ele escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, ele chega ao extremo de dizer: quem não quer trabalhar, não coma. Arrependei-vos, diz ele, mudem de dentro para fora, não mudem nos adereços, não mudem na maquiagem, não mudem na coreografia, não mudem no exterior. Isso aí tanto faz como tanto fez. Faça como achar melhor, vista-se do jeito que gostar, use o que você gosta. A vida não acontece de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A grande ilusão do mundo é levar as pessoas a pensarem que o problema está fora, o problema está dentro, ou que o problema é o outro, o problema é você, o problema sou eu. Quando as coisas são resolvidas aqui dentro, elas mudam lá fora. O grande problema é que nós queremos mudar o mundo sem mudar a vida, mudar os outros sem mudar a nossa própria vida. É a nossa mudança que virá produzir a mudança do mundo. Amém? Arrependimento, mudança de rumo, 180 graus, é uma guinada. Jesus diz: está bom, gostaram do sol, gostaram da luz, gostaram da luminosidade, amém, Senhor, então mudem de vida. E ele diz: porque está próximo o reino dos céus. E esta palavra próximo não é proximidade em distância, é proximidade em estado. Chegou. O que ele está dizendo é: olhem, o reino de Deus chegou. Quando o rei chegou, o reino chegou. Quando o rei pisou a terra, o reino pisou a terra. Abram os olhos. Certa vez os discípulos disseram: Senhor, quando é que vem esse reino? Aí Jesus disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Vocês não vão ver edifícios, vocês não vão ver carros, vocês não vão ver coisas tangíveis. O reino de Deus, disse o Senhor, não vem com visível aparência. O reino de Deus, disse ele, está entre vós, está no meio de vós. E só aqueles que sonham com a construção de uma nova sociedade, com uma nova ordem, com novos valores, é que tem olhos para ver esta proposta do reino de Deus. O reino da verdade, o reino do perdão, o reino do amor, o reino da honestidade, o reino da fidelidade, o reino da esperança, o reino da liberdade, o reino da obediência, o reino da submissão a Deus. Esse é o reino que se pretende instalar aqui e agora, e ele está entre nós. Há muita gente em nosso meio, nesta cidade do Recife, já vivendo a dimensão do reino de Deus, no meio do reino do mundo. Há muita gente vivendo o reino da luz, no meio do reino das trevas. Já há muita gente vivendo sob a orientação do rei, em meio a toda a desordem que aí está. O que nós precisamos ter é olhos abertos, milagrosamente, para ver a presença do reino de Deus em nosso meio, nos dias em que nós vivemos. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está aqui. Queridos, que a partir de hoje, nenhum nesta igreja, neste auditório, viva nas regiões das trevas absolutas, sem saber para onde vai. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que anda em trevas não sabe para onde vai, anda tateando por aí, de vez em quando bate com a cabeça na parede, de vez em quando bate com a cabeça na vida, se quebra todo, se desmonta todo, pensa que tudo vai dar certo, dá tudo errado. Quantas pessoas, porque andam na escuridão, se iludem com certos caminhos, e a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. E porque andam na escuridão, não veem o perigo, os buracos da caminhada, não veem as paredes que estão pela frente, não veem os obstáculos, e batem aqui, batem ali, caem aqui,
cai ali, se quebram todos do ponto de vista existencial, choram suas agonias, porque estão em absolutas trevas, e quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Mas o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, quem vai atrás dele sabe para onde vai. Se ele for entrar à direita, eu entro também. Se ele subir aquela escada, eu subo. Se ele parar, eu paro. Porque esse indivíduo, ele sabe o caminho, ele conhece a estrada, e é com ele que eu vou na minha vida. E os dividendos, os lucros dessa caminhada, você sabe quais são? Paz, paz, paz. Guilherme Kerr disse: paz não é ausência de guerra. A paz é algo extraordinariamente incompreensível à mente humana. A própria Bíblia diz que ela excede todo entendimento, está para lá da compreensão. Paz, que faz o travesseiro fofo, a cama gostosa, que faz você dormir, o sono mais abençoado da vida. Paz, paz que desconcerta os outros, paz tão evidente que até irrita e provoca quem não a conhece. Paz que aos olhos do incrédulo, do que descrê, parece descuido, alienação, parece alguém anestesiado que não vê a vida. Paz, paz que faz você inabalável, ousado, sem perder a ternura, torna-se firme como uma rocha, o coração macio, mas as decisões são firmes como uma rocha. Paz, gente que anda em paz, não há nada que amedronte, que tire o sossego, ameaças. E aí o grande chantagista do universo, que é Lúcifer, não tem espaço para barganha, para amedrontar, porque todas as vezes que ele investir com chantagem para dizer a você que vai descobrir algo oculto de sua vida, você vai dizer para ele: pode descobrir, porque já está exposto, já está na luz. Eu conheci um jovem advogado que um dia saiu para morar em São Paulo. E esse era um jovem de uma vida absolutamente descontrolada. Ele absolutizou farras, tinha seus casos por toda parte da cidade. E aí foi para São Paulo. Chegou lá, conheceu uma moça, apaixonou-se, amou-a e disse a ela: eu vou casar com você. E ele preparou-se para o casamento. E um dia no seu escritório o telefone tocou. Era uma das mulheres com quem ele havia feito suas memoráveis farras. E ela saiu daqui do Nordeste para São Paulo e disse no telefone: eu soube que você vai casar, mas eu quero lhe dizer que eu vim aqui para acabar com o seu casamento. Eu cheguei aqui para destruir isso, porque você é meu, ninguém lhe tira. E eu vou contar para sua noiva tudo que nós fizemos juntos. E aquele rapaz disse: você pode contar, eu lhe dou até o telefone dela, porque tudo que você vai contar eu já contei. Não há mais nada oculto, não há mais nada escondido. Está tudo na luz, tudo exposto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando disse isso, desarmou, tirou a arma. E você sabe que Satanás é um morcego, ele só trabalha no escuro. Ele é um morcegão, ele trabalha na escuridão. Tudo aquilo que a gente varre para baixo do tapete, todo aquilo que se torna coisa oculta, escondida, que não pode ser explicitada, exposta, ele usa como instrumento de chantagem contra a sua própria vida. Mas quando você mesmo vai lá em nome de Jesus, levanta o tapete, abre a porta, põe isso para fora, você liquidou com o diabo e ele não tem mais armas contra você. Uma vez eu contei a história de um menino que era filho de um homem muito rico, dono de imensas fazendas, e havia um mordomo para cuidar daquela criança. Esse menino aí com seus 11 anos, 9, 10 anos, um dia fez uma bobagem, sabia que o pai iria puni-lo, castigá-lo. Ele então resolveu esconder aquilo e contou com o apoio do mordomo. O mordomo disse: fique tranquilo, pode ficar quieto que da minha boca ninguém vai saber.
Só que alguns dias depois o mordomo começou a fazer o seguinte: chamava o menino e dizia: vá lavar o banheiro. E a criança dizia: mas eu nunca lavei, vá. Aí o menino dizia: não vou, se não for eu conto a seu pai. E lá ia o bichinho. Outro dia o mordomo dizia: pega o lixo e bota na rua, sentado, dando ordens ao menino. E o menino dizia: eu não vou, se não for eu conto para o seu pai aquilo. E lá ia o menino botar o lixo. E assim ele manipulava a criança, tinha controle remoto sobre a vida. Um dia o menino já não aguentava mais de tanto obedecer às orientações absurdas daquele mordomo e disse: eu vou procurar meu pai, vou contar a verdade. Se ele me castigar, castigado serei. Se ele me punir, punido serei. Se ele quiser bater em mim, vai bater. Agora, uma coisa eu sei, eu vou contar para o papai. E um dia procurou o pai no gabinete do escritório da casa e, com os olhos ali meio rasos d'água, contou para o papai o que ele havia feito. E era contando e esperando: se agora a mão vem aí. E quando ele acabou de contar, não a mão veio, mas os braços vieram e o abraçaram e o perdoaram. E o velho pai disse: meu filho, você é meu filho, você pode errar como errar, você pode fazer o que fizer, mas há uma coisa que ninguém pode tirar, é o fato de que você é meu filho. E o menino saiu leve, perdoado. Umas 2 horas depois encontrou o mordomo, e o mordomo não sabia de nada, cheio de autoridade, olhou para a criança e disse: ei, está na hora de lavar o banheiro, vai lá limpar. Disse: não vou. Vai, não vou. E o menino firmou o pé, e o mordomo disse: se não for, eu conto a seu pai. Disse: vá, pode contar, porque eu acabei de contar tudo, ele sabe de tudo, e eu fui perdoado. E o resultado é que o mordomo é que perdeu o emprego. Satanás é um morcego, ele trabalha com as trevas, mas quando este sol da justiça nasce, quando o sol nascente das alturas ilumina a nossa vida, as trevas fogem, a morte bate em retirada e firma-se vida e vitória em nome de Jesus. Amém. Curve a sua cabeça. Sincretismo, pecado, desobediência, rebeldia levaram esse povo a viver nas trevas e a ter como alívio apenas a expectativa da morte. A situação era tão terrível, tão desesperadora, que o único escape que eles podiam ver era a morte. Quem sabe muitos pediram para morrer. Essa linguagem não é uma linguagem superada, ela é atual. Há muita gente hoje boa, que até traz um sorriso nos lábios, mas que vive nas trevas, administrando escuridão, administrando mentira. Eu sempre disse que a coisa que deve dar mais trabalho na vida é administrar mentira. Gente que vive traindo, gente que vive assustada, com receio de ser repentinamente descoberta, gente que vive escondendo telefones, endereços, agendas. Não há mente que aguente isso. Um dia a mente rompe. Não há alma que suporte esse estilo de vida. Mas hoje eu quero dizer a você que o sol pode iluminar o fundo do baú de sua alma, tirar o mofo do tapete. O sol pode renovar a sua vida, restaurar
a sua história. E você vai andar aí de cabeça erguida, sem nenhum medo de ser surpreendido. Não há nenhuma surpresa possível, tudo está exposto, claro. Você vai andar seguro, ninguém vai chantageá-lo, nem os seres espirituais no silêncio da sua mente vão ameaçá-lo, nem chantageá-lo. Você estará livre, 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 livre para viver os valores do reino de Deus. Arrependa-se. E eu gostaria de saber quantos de vocês hoje expõem o coração à luz do céu, ao sol nascente das alturas. Que coisa linda esse texto. E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes o sol. A vida mudou. Gente que andava cabisbaixa, carrancuda, gente para quem há muito tempo o sorriso sumira, já não sabia sorrir, gente que já não tinha histórias positivas para contar, mas quando abria a boca era só para desfiar derrota, tristeza, queixas, amarguras. Gente que se via imprensada contra a parede, sem ter saída. De repente, o sol nasceu, os pássaros cantaram, vida nova. O chantagista sumiu, aquele que ameaçava desapareceu, o manipulador foi derrotado. E essa gente foi perdoada em nome de Jesus. Eu quero orar agora com todos aqueles que de coração dizem: pastor, este sol precisa iluminar a minha alma, meu coração, minha vida, minha família, meus negócios, minha história, meu passado, meu presente, meu futuro. De hoje em diante eu quero andar na luz, no sol. Eu não quero mais viver essa vida horrorosa em que eu tenho tentado administrar a escuridão e as trevas. Eu quero olhar nos olhos com clareza, com limpidez. Eu quero que o que eu digo seja a verdade do meu interior. Eu quero que a minha boca fale do que está no coração. Você quer isso? Eu vou pedir que você fique de pé onde você estiver, e eu quero orar agora com você. Amém. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o sol nasça sobre estas vidas, que não fique, Senhor, um recanto da alma, um recanto do coração, sem ser iluminado pelo calor deste sol, e que tudo aquilo que é treva, que é sombra, que é espectro de morte, seja agora banido em nome de Jesus, e que a beleza transparente do reino de Deus se instale nestes corações, em nome de Jesus. Amém.